Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos que nos acompanham com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 3, a partir do versículo número 1, que nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém podes fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Oremos. Senhor, em tua presença nesta hora, queremos nos colocar, ó Pai, a fim de pedir, meu Deus, a direção do teu Espírito Santo. Quantas pessoas me ouvem agora? Quantas pessoas me escutam nesta hora? Quantas pessoas me acompanham sedentas a cada mensagem que é colocada à sua disposição para ouvir? Pai, eu te peço, sacia a sede daqueles que ouvem. Senhor, que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito possa me usar nesta noite pela tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo venha se revelar a todas estas vidas que nos acompanham, Pai. Fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, Deus quer tratar conosco sobre o que somos, sobre a genética que possuímos, sobre a maneira que vivemos, como nascemos, como andamos, a maneira que nós nos comportamos, como aprendemos, como os nossos pais nos ensinaram, como a nossa família influenciou no nosso caráter, como a sociedade influenciou no nosso caráter. E entendendo a nossa maneira de ser, e entendendo os degraus que nós subimos na sociedade humana para formar esta pessoa que hoje somos, Deus quer falar sobre a transformação. Deus quer falar sobre a mudança. Deus quer falar sobre o condicionamento. Deus quer falar exatamente sobre como você pode mudar a estrutura do seu ser. Como você pode mudar a forma de você viver. Como você pode mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira
de reagir a determinadas situações. Sim, o Espírito Santo quer falar sobre isso nesta noite, sobre a transformação do caráter. Deus não quer falar sobre mudança de roupa, Deus não quer falar sobre a mudança do status social que você vive, Deus não quer falar sobre a prosperidade que você adquire, Deus não quer falar sobre a cura divina, Deus não quer falar sobre a libertação dos demônios que afligem a sua vida, mas Deus quer falar da mudança de atitudes, da mudança de caráter, da mudança de personalidade, da transformação que Ele pode fazer nas nossas vidas. E nós temos como exemplo nesta hora um homem religioso. Sim, a Bíblia nos traz um homem religioso. A Bíblia diz que procurou Jesus um homem que era um mestre. Ele era um mestre em Israel. Ele se chamava Nicodemos e ele era mestre entre os judeus. Este homem conhecia a religião judaica, ele conhecia a lei judaica, ele conhecia a estrutura da lei judaica e todos os ensinamentos que a lei trazia, e ele ensinava as demais pessoas através dos seus conhecimentos. Sim, esse era Nicodemos, um homem conhecedor da lei. E agora, esse homem importante, esse homem que todos consideravam naquele tempo, ele se dobra, ele se curva, ele começa a acompanhar a Jesus e ele começa a ver as maravilhas que são operadas por Jesus, ele começa a ouvir aqueles discursos extraordinários que Jesus pronunciara, ele começa a ver as pessoas sendo curadas, libertas e transformadas, ele começa a ver as prostitutas sendo abençoadas e transformadas, ele vê homens violentos e pecadores sendo condicionados a uma nova vida, e ele começa a entender que existe algo sobrenatural na pessoa bendita de Jesus. E nesse momento ele procura por Jesus. Nesse momento ele vai até Jesus. É muito importante, não interessa qual seja a condição que você exerce, seja você um pastor, seja você um religioso, seja você um doutor, seja você membro do corpo de Cristo, seja você uma pessoa que já confessou Jesus como Salvador, não importa quem você seja ou de que maneira você esteja colocado, posicionado, ou que cargo que você possua, o importante é que você reconheça que Jesus, Ele está acima de todas as coisas. E esse homem, ele vai até Jesus. E quando esse homem, ele vai até Jesus, ele diz: mestre, nós sabemos que tu és mestre, e eu também sou mestre, mas eu sei que tu és mestre, e tu és mestre vindo de Deus. Ele reconhece a soberania de Jesus. Tu és mestre vindo de Deus. Tu és mestre vindo de Deus porque ninguém poderia fazer tais maravilhas, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, ninguém poderia agir da maneira que tu ages, ninguém poderia fazer os milagres que acontecem pelas tuas mãos se ele não for oriundo dos céus, se ele não desceu do céu, se ele não for de Deus, se ele não for abençoado, se ele não estiver cheio da graça de Deus. Eu reconheço isso, eu diminuo a minha condição, eu diminuo a minha situação para reconhecer que tu és mestre vindo de Deus, porque tu operas sinais e maravilhas, e as pessoas que seguem, nós estamos aprisionados pela tua voz, nós estamos presos aos seus discursos, e aquilo que você fala nos traz vida, aquilo que tu falas modifica a estrutura do nosso coração, aquilo que tu anuncias é algo tão surpreendente e sobrenatural, que nós sentimos o nosso coração queimar. E é por isso que eu venho até a tua presença, Jesus, este homem chamado Nicodemos. É por isso que eu venho até a tua presença. Eu venho à tua presença porque eu sei que tu és mestre vindo de Deus. E Jesus olha para aquele homem e vê naquele homem um desejo de salvação. Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele não olha como nós olhamos. Porque nós, na verdade, temos olhos físicos.
Nós julgamos as pessoas pelas aparências que elas têm. Nós muitas vezes condenamos as pessoas se são mal encaradas. O homem, muitas vezes, ele fica com medo de alguém que não deveria ter medo. Ele fica com medo simplesmente porque aquela pessoa tem uma aparência grotesca. Nós julgamos pela aparência. Nós julgamos pelas vestes que cobrem a pessoa. Nós olhamos para as roupas que as pessoas usam. Nós olhamos para o automóvel que a pessoa tem. Nós, homens, julgamos pelas aparências, mas Jesus, ele não olha para as aparências. Talvez se fosse eu que estivesse olhando para Nicodemos, eu estivesse vendo ali um santo, um homem de Deus. Talvez se fosse eu que estivesse olhando para Nicodemos, eu estivesse vendo ali um professor, um mestre, alguém que pudesse me ensinar, que pudesse trazer uma palavra, que pudesse falar ao meu coração, que pudesse trazer um ensinamento daquilo que eles tinham como ensinamentos da lei. Sim, mas como não sou eu que estava olhando para Nicodemos, como não sou eu que estou olhando para você agora, como não sou eu que estou olhando para as pessoas que me ouvem nesta hora, que me escutam, que me acompanham, em todo o mundo, mas sim, o nosso Senhor Jesus, ele vê de uma forma diferente. E ele olhou para aquele homem, olhou dentro do coração daquele homem e viu no coração daquele homem o desejo dele ser salvo. Ele viu no coração daquele homem o desejo dele ser resgatado. Ele viu no coração daquele homem que aquele homem era bondoso, que aquele homem era generoso, que aquele homem tinha muitos atributos que o faziam merecedor de receber a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que o faziam merecedor de receber a graça de Deus sobre a sua vida, que o faziam merecedor de receber a salvação e morar nos tabernáculos eternos que Deus tem preparado para todos aqueles que creem no seu santo nome e confessam Jesus Cristo como Salvador e mudam as suas vidas e passam a viver plenamente o Evangelho de Cristo. E sabendo disso, Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus olha para aquele homem e diz assim: você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce novamente, você já nasceu uma vez, agora você precisa nascer de novo. Você já nasceu uma vez e existe a necessidade de haver um novo nascimento, um novo momento, uma nova etapa na sua vida. Existe algo que precisa ser modificado, transformado. E isso só pode acontecer se você nascer de novo, se você nascer outra vez. Se você nascer de uma forma diferente. Então, Nicodemos ficou confuso. Nicodemos disse: não é possível. Isso não é possível. Porque Nicodemos, ele começou a ver as coisas de uma forma material. Nós muitas vezes queremos interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma intelectual, de uma forma analógica e racional, e nunca deixamos a palavra entrar no nosso coração de uma forma espiritual. E o nascer de novo que Nicodemos entendeu era entrar novamente no ventre da sua mãe. Ele, como um homem, como é possível eu, agora já adulto, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso não é inteligente, isso é impossível, não existe a possibilidade de eu voltar lá. Não existe a possibilidade de eu nascer novamente ali, não existe essa possibilidade. Um homem não pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. E quando ele falou desta maneira, Jesus respondeu a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que
é nascido do Espírito, é Espírito. Amados, existe um novo nascimento que nós precisamos viver. Existe um novo nascimento que precisa acontecer na nossa vida. Nós nascemos da carne, sim. Nós fomos gerados no útero materno. Nós somos gerados no interior de nossa mãe, ali unidos pelo cordão umbilical e alimentados pelas vitaminas que circulavam no sangue de nossa mãe. Nós fomos gerados. Ela nos levou por um período longo da sua vida, 9 meses dentro do seu ventre, e ali nós permanecemos. A grande maioria, durante 9 meses, permaneceu ali. Alguns prematuros nasceram um pouco antes, mas ali permanecemos e nascemos e fomos gerados ali. E quando nós nascemos, nós enfrentamos tudo aquilo que o mundo oferecia. Quando nós nascemos, nós fomos ensinados dentro de ambientes que nós vivemos. Nós vimos os exemplos dos nossos pais, nós vimos os exemplos das pessoas que estavam próximas a nós, nós vimos os exemplos dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos avós. Sejam bons ou maus exemplos, eles estavam diante de nós e nós os vimos. E nós fomos crescendo com esses exemplos, e a nossa genética, que é uma genética construída, parte do pai, parte da mãe, ela foi sendo aperfeiçoada, aprimorada, ela foi acrescentada pelos conhecimentos que foram introduzidos dentro da nossa mente, e nós formamos uma personalidade, e formamos um caráter, e esse caráter, ele formado, muitas vezes, foi um caráter formado com a deturpação daquilo que é santo, daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Deus. Aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é edificante, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é amoroso, aquilo que é pacífico, ele foi formado, e nós temos vários estágios na nossa vida. Nós fomos crianças de colo, nós fomos crianças amamentadas, e depois passamos a ser crianças conduzidas pela mão da mamãe, e aí crescemos e passamos a jogar futebol, e quando brincávamos como crianças, nós tivemos amiguinhos, e aí nós crescemos um pouco mais, fomos para as escolas, sofremos o bullying na escola, e aí tivemos apelidos e brincaram conosco. Alguns bateram, outros foram esbofeteados, e veio a adolescência, e com a adolescência os desejos da carne, e com os desejos da carne aflorou-se o desejo de pecar, e com tantas coisas acontecendo no dia a dia das nossas vidas, nós muitas vezes erramos, fizemos coisas erradas, e formamos uma personalidade completamente diferente daquela que é o padrão de Deus para as nossas vidas. Formamos uma personalidade que é uma personalidade distante daquilo que Deus planeja para as nossas vidas. Formamos uma personalidade que não é exatamente aquilo que Deus qualificou como necessária, como essencial, como razoável, como uma qualidade para que nós pudéssemos ter uma santificação. Por mais bom que uma pessoa seja, ela tem atitudes erradas, muitas vezes ela é grotesca, grosseira, outras vezes ela é infeliz nas palavras que pronuncia, outras vezes ela fica irada, em outras situações ela sente desejos lascivos, desejos pecaminosos, e nós nascemos com a estrutura do bem e do mal dentro de nós, e por causa do pecado adâmico, nós convivemos com o bem e com o mal, e foi assim que nascemos, fomos gerados, fomos criados, e a nossa estrutura se formou, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de acreditar se formou. E vivendo desta forma, de repente, em determinado tempo da história, entendemos que estamos vivendo de uma forma errada. E bem-aventurado é o homem que reconhece a sua condição humana. Bem-aventurado é o homem que reconhece a sua condição pecaminosa.
Bem-aventurado é o homem que sabe que ele é um pecador, que sabe que ele é uma pessoa que comete coisas inconvenientes, que comete situações erradas, e quando ele entende essas coisas, ele diz: olha, já não consigo mais viver com elas, já não posso mais viver com tais coisas, já não posso mais sentir tais coisas na minha vida, porque isso é desagradável a Deus, e estas pessoas são tocadas e conduzidas pelo Espírito Santo, assim como Nicodemos foi conduzido pelo Espírito Santo à presença de Jesus. Isso tem que mudar, isso tem que modificar, isso tem que ser transformado, isso tem que acabar. A minha vida não pode ser uma vida levada da maneira que eu tenho levado. A pessoa se conscientiza, e a esse processo nós chamamos de conversão. E quando uma pessoa entende que ela está errada nas atitudes que toma, que ela comete pecados nas ações que pratica, que os seus pensamentos são impuros, que as suas ações são pecaminosas, que as suas palavras são mentirosas, que no seu pensamento existe o engano, que no seu coração habita o adultério, a fornicação, a prostituição, e ela entende que precisa mudar. Ela diz: isso tudo é desagradável a Deus, isso tudo está distante de Deus, isso tudo me distancia de Deus. Ela quer se aperfeiçoar, ela quer mudar, ela precisa mudar. Mas como uma pessoa vai mudar se ela foi gerada, geneticamente formada, defeituosamente criada e educada num tempo em que as pessoas pouco dão valor para Deus? E ela mesma, nos momentos que teve da sua vida, ela agiu incorretamente, e agora a sua cultura está completamente formada e ela vive desta maneira, uma maneira errada, uma maneira descomprometida, mas ela sabe que precisa ter um compromisso, ela sabe que precisa mudar. Então ela pega e diz assim: eu vou mudar, eu vou me esforçar, e ela começa a lutar contra si mesmo. Em determinado momento ela abandona a prostituição, em determinado momento abandona a homossexualidade, em determinado momento abandona as concupiscências do desejo da carne, a lascívia, a idolatria, ela abandona os pecados e ela se condiciona a ter uma vida santa, uma vida regrada, uma vida condicionada a Deus, e ela é esforçada. Aí chega um momento que a bandeja do inimigo vem à frente dos seus olhos e essa pessoa cai. Chega um momento em que os manjares do maligno são apresentados diante dos olhos desta pessoa, e essa pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, ela acaba pegando da bandeja de Satanás e alimentando aquele ser que um dia habitou sobre a vida dela, e ele volta à tona. E essa pessoa, por não conseguir mudar, por não conseguir modificar, por não conseguir abandonar o vício, por não conseguir largar da prostituição, por não conseguir largar dos desejos da carne, por não conseguir levar uma vida de santidade, de oração, uma vida de aplicação diante do Senhor, uma vida de busca do Espírito Santo, uma vida de adoração a Deus, essa pessoa, ela começa a ficar entristecida, ela começa a perceber que tudo aquilo que ela fez não adiantou, que não adianta, e ela começa então a enfraquecer na fé, e se orava, começa a desistir de orar, e se santificava, começa a desistir da santificação, e acaba então destruindo aquele relacionamento que ela tinha com Deus, por se julgar incapaz de fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque na sua mente, através dos dardos inflamados que o maligno lança, ela se julga incapaz de fazer aquilo que é agradável a Deus. Vejam bem, vamos fazer uma comparação da genética dos animais. Um lobo,
Um lobo, ele é do gênero canino. Um lobo tem sangue quente. Um lobo, ele sente o faro do lobo. Ele anda em alcateias. Muitos animais juntos, eles caçam juntos. Eles gostam de caçar à noite. Eles gostam de uivar. E um lobo, ele come carne. Do outro lado eu tenho uma ovelha. E esta ovelha, ela é mansinha. Essa ovelha, ela é apacentada. Ela come capim. É uma ovelha muda, é uma ovelha quietinha. É uma ovelha calada. Ela também vive em grupos. Mas ao contrário do lobo que é agressivo, ao contrário do lobo que uiva, ao contrário do lobo que quer ver sangue, ao contrário do lobo que come carne, ela vive em grupo, e ela vive mansamente, e ela vive humildemente, e ela não é um lobo. Oras, entendam que lobo é lobo, e ovelha é ovelha. Um lobo não pode ser uma ovelha. E uma ovelha não pode ser um lobo. Porque eles foram criados de formas diferentes. Porque eles nasceram de pais e mães diferentes. Porque eles tiveram uma vida diferente. Porque os seus instintos naturais são instintos diferentes. Ainda que uma ovelha queira ser um lobo, ela nunca será um lobo, porque uma ovelha nasceu ovelha. E ainda que um lobo queira ser uma ovelha, jamais ele será uma ovelha, porque um lobo nasceu um lobo, e como consequência da sua genética, ele não pode ser ovelha. Mas esse lobo, ele quer ser ovelha. Esse lobo, ele sente o desejo de ser uma ovelhinha. De longe ele olha o rebanho das ovelhas e ele diz, sabe de uma coisa? Essas ovelhas vivem bem. Sabe de uma coisa? Essas ovelhinhas é muito legal, maior barato, sabe? Elas andam juntas, elas comem capim, elas são felizes. Eu levo uma vida de lobo, uma vida de noitadas, uma vida caçando, uma vida se alimentando de sangue, uma vida se alimentando de caça, uma vida uivando. Eu estou cansado de ser lobo, eu quero ser feliz como aquelas ovelhas, porque elas são felizes. Eu quero ser feliz, eu quero ser uma ovelha feliz. E esse lobo desiste de ser lobo. Então ele pega uma pele de ovelha e ele coloca a pele de ovelha sobre ele. E com aquela pele de ovelha, ele se aproxima do rebanho. Ele vai chegando no rebanho das ovelhinhas, ele vai se aproximando, ele vai chegando no rebanho das ovelhinhas, e as ovelhinhas estão olhando para aquele lobo, mas aceitam aquele lobo. Porque aquele lobo tem uma pele de ovelha e é parecido com as ovelhinhas. Por fora, ele é uma ovelha. Por fora, ele se parece com uma ovelha. Por fora, ele tem jeito de ovelha. Por fora, ele tem cheiro de ovelha. Mas o seu interior é um interior de lobo. O seu interior é um interior que tem os desejos do lobo. Mas ele é um lobo de palavra. Ele disse, eu decidi ser ovelha, eu vou ser ovelha. Eu decidi ser uma ovelha, eu vou ser uma ovelha. Eu quero agora ser uma ovelha e eu vou ser uma ovelha. Eu não quero mais ser um lobo, porque lobo não é legal. Legal é ser ovelha. E ele fica vivendo com as ovelhas durante 1 ano. Mas os seus instintos de lobo estão lá dentro. Os desejos de lobo estão lá dentro. A vontade de fazer aquilo que um lobo faz está lá dentro do coração desse lobo. E ele é um lobo de palavra, ele luta consigo mesmo, ele se esforça, ele faz tudo o que ele pode fazer para permanecer entre as ovelhas e ser aceito pelas ovelhas. Então, quando as ovelhas vão comer capim, ele vai comer capim. E ele come capim com as ovelhas. Quando as ovelhas andam em rebanho,
uma junto com a outra. Ele anda junto com as ovelhas e rebanho. Só que chega um dia que esse lobo, ele não aguenta mais viver daquela maneira. Chega um dia que esse lobo, ele cansa de viver desta forma. Ele não nasceu para ser uma ovelha. Então, quando não tem ninguém olhando, quando as outras ovelhas já estão descansando na calada da noite, quando as demais ovelhas se recolheram para dormir, e o pastor da ovelha está completamente despreocupado com as ovelhas, porque todas estão dormindo, e ele também acaba dormindo, aquele lobo tira a pele de ovelha, e ele sai durante a noite para uivar. E aí, distante dos irmãos ovelhas, das irmãs ovelhas e do pastor ovelha, ele uiva como lobo, ele come carne como lobo, ele caça como lobo, ele faz tudo aquilo que o lobo fez e faz, porque ele não é uma ovelha, ele é um lobo. E quando chega pela manhã, aquele lobo pega novamente a pele da ovelha e coloca a pele da ovelha sobre sua cabeça e volta para o meio das ovelhas. E ele se aplica a viver como ovelha. E aí ele começa a viver uma vida dupla. Ele leva uma vida de lobo e uma vida de ovelha. Uma vida de lobo e uma vida de ovelha. E vocês querem entender por que ele faz isso? Ele faz isso porque a genética dele é uma genética de lobo. A genética dele é uma genética malvada. A genética dele é uma genética transformada. É uma genética que foi criada dessa maneira. Ele não se transformou. Ele não mudou. Eu conheço uma história de um certo escorpião. Aquele escorpião estava de um lado do rio e ele precisava atravessar o rio. Se ele não atravessasse o rio, ele iria morrer do outro lado do rio. Então vinha vindo uma tartaruga, e quando a tartaruga viu o escorpião, ela se escondeu dentro do seu casco, e o escorpião olhou para aquela tartaruga e disse: "Ah, tartaruga, que bom que você chegou. Que bom que você está aqui. Tartaruga, por favor, me leve para o outro lado do rio." E a tartaruga diz: "Não, escorpião, eu não te levarei para o outro lado do rio, porque eu sei que o ferrão que está em você pode matar-me, o ferrão que está em você pode me destruir, o ferrão que está em você pode me fazer naufragar, pode me fazer afundar no rio, pode envenenar o meu sangue." E o escorpião diz assim: "Tartaruga, não pense assim, porque se eu te ferroar enquanto você estiver nadando e você morrer, eu também vou morrer, tartaruga. Me dê uma oportunidade, tudo que eu quero fazer é chegar do outro lado, eu preciso chegar do outro lado." Então aquela tartaruga, convencida por aquelas palavras, coloca o escorpião no seu casco. E eles começam a fazer a travessia. E o escorpião vai em cima do casco da tartaruga, e a tartaruga vai nadando, vai nadando, vai nadando, vai nadando, e de repente o escorpião olha para o pescoço da tartaruga, e dentro dele ele sente um desejo de dar uma ferroada naquele pescoço. Ele olha para o rio, ele vê que ele vai naufragar, que ele vai morrer no rio, mas a tentação que está dentro dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não aguenta, ele ferroa o pescoço da tartaruga. E a tartaruga sente a ferroada e pergunta: "Escorpião, por que você fez isso?" "Agora, escorpião,
o veneno está tomando conta do meu corpo e os meus nervos estão paralisando. Nós dois vamos morrer. E o escorpião responde: eu não posso lutar contra a minha natureza. Eu nasci escorpião. Eu sou escorpião. Eu não consegui vencer a minha natureza. Tanto o lobo como o escorpião não conseguem vencer a natureza pessoal deles, porque eles nasceram com ela. Assim como você, muitas vezes, não consegue vencer a sua natureza. É por isso que você não consegue vencer a tua natureza, porque você nasceu com ela. Você nasceu com essa natureza é uma natureza gerada na tua carne, gerada pelas heranças genéticas, gerada pelos ensinamentos que você teve na sua infância, na sua adolescência, no decurso da sua vida. É essa natureza que você possui. E se você disser que um lobo pode se transformar em ovelha, e se você disser que um escorpião pode não ferroar a tartaruga, eu vou dizer: isso é uma mentira. Quem é lobo, e quem é escorpião é escorpião. E é por isso que neste texto, Jesus Cristo olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer novamente. Você precisa ter um novo nascimento. Porque o nascimento que você teve foi um nascimento pecaminoso. Aquele que é nascido na carne é carne. Você precisa nascer no Espírito. Sim, você precisa nascer no Espírito. E o novo nascimento, o nascimento do Espírito, ele não é gerado pelo desejo do homem. Você não pode nascer no Espírito porque você quer nascer no Espírito. O nascimento no Espírito, ele precisa ser gerado por Deus. Porque um lobo só se transforma em ovelha quando acontece um milagre de Deus. Sim, um lobo só pode ter a genética de uma ovelha se acontecer um milagre de Deus na vida dele. Um escorpião deixará de ferroar somente se acontecer um milagre de Deus na vida dele. Assim, você que me ouve agora, você só deixará de prostituir se acontecer um milagre de Deus na sua vida. Você só deixará de fornicar se acontecer um milagre de Deus na sua vida. Você só abandonará os vícios se acontecer um milagre de Deus na sua vida. Você só mudará a sua conduta se acontecer um milagre de Deus na sua vida. Não pense que com suas próprias forças você conseguirá vencer o seu próprio eu, porque já vi muitos homens tentarem e fracassarem. O que você precisa buscar é a presença do Espírito Santo. O que você precisa buscar é o poder de Deus sobre a sua vida. O que você precisa buscar é a renovação do seu entendimento em Cristo Jesus. O que você precisa buscar é o poder, a graça, a glória de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Porque quando esse milagre acontece, o lobo, ele não gosta mais de comer carne. O lobo, ele deixa de querer uivar à noite. Ele perde o instinto da caça. E no seu coração, ele passa a ser uma ovelha. Quando esse milagre acontece, a genética humana muda. Quando esse milagre acontece, a pessoa é transformada pelo poder de Deus. Ela deixa de ser o que ela era. Ela deixa de recordar o passado, ela deixa aqueles aprendizados da infância, ela se liberta dos traumas emocionais que formaram o seu caráter, ela se liberta de todo aquele fardo que ela carrega durante a sua vida, como uma herança maquiavélica e genética que vem sobre ela, uma maldição que acompanha. Tudo isso se acaba, porque o milagre aconteceu na sua vida. E este milagre chama-se novo nascimento. É por isso que todos nós precisamos nascer de novo.
se não nascermos novamente, se não nascermos do Espírito, porque da carne já fomos gerados, mas se não nascermos do Espírito, então não poderemos ver o reino de Deus. Porque quando nascemos do Espírito, então já não fazemos mais todas as coisas que fazemos, porque é norma e regra e doutrina da igreja. Não obedecemos os ensinamentos de Jesus Cristo, porque o pastor coloca no banco, tira do altar, não deixa cantar. Não obedecemos os ensinamentos de Jesus Cristo por medo. Não estendemos a nossa mão para abençoar o próximo, para que os demais vejam. Não ofertamos na igreja, porque queremos que Deus, o banqueiro celestial, prospere a nossa vida. Nós fazemos todas estas coisas porque amamos e entendemos o amor de Deus e fomos transformados pelo amor de Deus e fomos modificados pelo amor de Deus. Então nós fomos geneticamente mudados. Aquele que era, já não é. Ele mudou. Ele se transformou. Eu conheço viciados em drogas que se transformaram em pregadores do Evangelho, mas também conheço viciados em drogas que morreram nos seus pecados. Eu conheço adúlteros que nunca mais adulteraram, que saíram do adultério, da promiscuidade e da prostituição, verdadeiros pitbulls que eram em confusões que armavam, passaram a ser dóceis e mansinhos. E quando se passa por eles, se olha para eles, sabe-se que a história deles era uma história terrível, porém nos dias de hoje, ele tem um testemunho de fé, de cristão, e ainda que o ofendam e que batam na sua face, ele oferece o outro lado, porque nasceu novamente. Nascer de novo é um milagre gerado pelo Espírito Santo na vida daqueles que buscam a Deus. Nascer de novo é um milagre gerado por Deus na vida daqueles que temem o nome do Senhor Jesus Cristo, daqueles que nasceram em Cristo Jesus, daqueles que um dia viram a cruz, olharam para a cruz, viram o sangue de Jesus, e eles entenderam que eram pecadores, eles entenderam que eram pessoas carregadas de pecados, e eles pegaram aqueles pecados e depositaram na cruz, eles pegaram aquelas maldições e depositaram na cruz, eles amaram a cruz e tomaram a sua própria cruz e seguiram a Jesus com a sua cruz por amor. Então essas pessoas nasceram de novo. E para entrar no reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. Não se engane, irmão. Não se engane, irmã. Jesus foi claro com este mestre, Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, para você entrar no reino dos céus, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. E o texto, versículo 8, diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos confuso disse: mas sim, como é que pode ser isso, Senhor? E Jesus olha para ele e diz: se te falei das coisas terrenas e não entendeste, o que vai adiantar eu te falar das coisas espirituais, das coisas celestiais? Você precisa crer, você precisa acreditar, irmão, você precisa confiar. Você não nasceu para ser uma prostituta, mulher. Ouça, você não nasceu para ser uma vagabunda que está vendendo o seu corpo. Mulher, você não nasceu para atrair o seu marido, não. Você não nasceu para enganar ele, não.
Você não é isso que o diabo está querendo fazer com que você acredite que é. Você não nasceu para enganar os outros, irmão. Você não nasceu para dar tiros, bater nos outros, ser violento, ser ignorante. Não. Você não nasceu para ser uma pessoa má, rejeitada por tudo e por todos. Não. Em absoluto não. Você nasce em Cristo Jesus para ser a luz que ilumina as trevas. Você nasce em Cristo Jesus para abençoar aqueles que se aproximam de ti. E se no passado você foi uma pessoa terrível e cheia de traumas e de cicatrizes, hoje Jesus Cristo quer promover um novo nascimento para que esses traumas e estas cicatrizes sirvam de testemunho para outros que estão angustiados, que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão amarrados, que estão encarcerados. Eles possam ouvir a voz de Deus e ter um encontro com Deus, e ter um novo nascimento. Oh, glória! Eu vejo Deus batendo na porta do coração de alguém. Eu escuto a batida nessa porta. E Jesus está dizendo: filho, existe um lugar para mim aí no seu coração, existe um lugar para mim na sua vida. Eu quero te dar uma experiência gloriosa, eu quero te dar a experiência do novo nascimento, eu quero entregar para você uma experiência recompensadora. Só que Jesus não é como Satanás, que invade, que entra na vida da pessoa por força e que obriga a pessoa a ficar nas suas garras. Jesus é educado, e ele só entra na sua vida se você convidá-lo para ele entrar na sua vida. Ele só entra na sua vida se você disser: Senhor, existe um espaço dentro de mim que sempre foi reservado para que tu habitasses, para que tu operastes no meu viver, para que tu modificastes o meu caráter, para que tu pudesses me abençoar, me transformar, porque também eu reconheço que errei, mas eu quero ser como um destes que são movidos pelo Espírito, que não se preocupam com as coisas da carne, que não estão nem aí para o mundo, que ainda que o seu corpo físico esteja completamente deteriorado por tantas atividades que ele pratica e trabalha, ele ainda tenha tempo para falar do teu nome, para te louvar, para te buscar, para te adorar, para te enaltecer, para te glorificar. E ele sinta desejo dentro da sua alma de fazer tais coisas. Meu irmão, Jesus quer fazer morada em você, e não só fazer morada em você, Ele quer fazer um milagre na sua vida, a ponto de você detestar tudo isso que você tem praticado de errado. Você não foi gerado para usar drogas, você não foi gerado para ser um alcoólatra dentro desse bar, você não foi gerado para ser uma pessoa inconveniente, você não foi gerado para estar dentro desta prisão, você não foi gerado para estar nessa situação horrível. Você está sendo chamado nesta noite para um encontro com Cristo Jesus, para um novo nascimento. E Ele está de braços abertos. Foi assim que Ele morreu naquela cruz, com seus braços abertos. À cruz, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Ele quer aliviar o fardo pesado que tu tens levado sobre a sua vida. Ele quer aliviar este peso que está sobre as suas costas. Ele quer mudar o seu viver. Então hoje é o dia. Não deixe para amanhã. Peça a Jesus, entre em minha vida, Senhor. Se você é um escorpião, Ele vai mudar a sua vida. Se você é um lobo, não acredite em você mesmo. Lobo, escorpião, não acreditem em vocês mesmos. Coloquem suas vidas agora na mão de Jesus. Digam a Ele: Senhor, nós não conseguimos. Confessem a Ele. Diga: Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor tire esta genética maligna e mortal do nosso coração, porque nós queremos te servir, nós queremos mudar. Jesus, nós acreditamos no teu sangue, sabemos que o teu sangue nos perdoa de tudo aquilo que fizemos, porém, não queremos mais errar, queremos te adorar na beleza e na essência da sua santidade. Por isso, Jesus, estamos aqui. Recebe-nos, Senhor. Recebe-nos, Senhor. Pai, Pai, em tua presença, Senhor, eu apresento estas centenas de pessoas que acompanham esta pregação. Senhor, estas vidas, elas já não suportam mais cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Algumas delas não acreditam mais em si mesmas, e que bom, porque quando deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar única e exclusivamente em Ti, Senhor Jesus, neste momento sabemos que o Senhor recebe a nossa súplica e a nossa oração, e é neste momento que as coisas acontecem e existe uma verdadeira transformação do nosso ser. Ah, Pai, transforma o meu viver, transforma o viver desta irmã, transforma o viver deste irmão. Senhor, tire dos seus corações agora todos os desejos malignos. Senhor, eu te peço, Senhor, faz o milagre do novo nascimento. Não que esta pessoa precise entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo, mas que ela possa nascer e ser regenerada, reestruturada em uma genética celestial. E nesta genética, Senhor, esteja a imagem e semelhança do Altíssimo, no amor, na bondade, na caridade, na santidade, na humildade, para que os frutos da carne desapareçam e os frutos do Teu Espírito Santo comecem a florescer, e que esta pessoa, ela possa ser, Senhor, enriquecida pelo acrescentar das Suas bênçãos sobre a vida dela, e que esta pessoa, meu Senhor, ela possa ser abençoada, ela possa ser vivificada e novamente gerada para uma vida de santidade e de amor, uma vida de adoração, uma vida em que a Tua luz a ilumine e a conduza pelos caminhos que ela deve andar. Sim, Pai, que esta pessoa sinta prazer em Te servir. É o que eu te peço, confiando no Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo continue bradando nos vossos corações. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Preste atenção neste recado. Se você ouviu esta mensagem inteira, é porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Então, por favor,
nos ajude a manter este trabalho. Deposite qualquer valor em uma lotérica ou na Caixa Econômica Federal, agência 1879, conta corrente 6570 dígito 7, operação 001, em nome de Evandro Névio Argenton, e nos ajude a prosseguir na caminhada.